Não, e sobre esse preconceito, hoje eu, assim, não sei se é porque eu também mudei muito de ambiente, assim, mas eu percebo isso diminuindo. Com relação à hipnose especificamente, aí eu até queria te perguntar se você teve alguma questão nesse sentido. Porque ainda algumas pessoas ainda acreditam, né, que a hipnose é uma coisa obscura ali, tem uma coisa meio, é, é, vamos dizer assim, vou falar o Mística. português, cara, como se não fosse de Deus e tal, uma coisa assim, né? Exatamente. E você, pô, é uma pessoa, eu não sei se você é cristã, mas você comenta vez por Eu outra sou lá no seu. cristã. Pois é, então, como é que foi isso? Você teve alguma questão assim nesse sentido ou você já tinha a mente aberta com relação a isso? Não, eu tive, assim, eu ouvia falar da hipnose e eu, assim, achava que a hipnose era algo do demônio mesmo. Eu achava que era uma manipulação, eu acreditava que era. Só que a gente acredita em muitas coisas que a gente acredita, mas a gente não vai lá estudar para ver se é mesmo, né? A gente Exato. fica ouvindo e acreditando sem saber se aquilo realmente é. E eu tive um encontro com Jesus quando eu tinha 22 anos e a minha vida foi totalmente transformada. E depois disso, eu comecei a ir para a igreja, frequentar a igreja, casei com um homem muito crente, presbiteriano, quer dizer, ele é de uma linha muito fechada dentro da evangélica. E eu já vim de uma linhagem muito aberta, né, do Repleplé, da linha assembleiana do passado, assim, que é muito aberta para o Espírito Santo, para o mover do Espírito. E ele sempre falava assim para mim. Eu comecei a estudar PNL, ele começou a falar: ai, vê se isso não é seita, hein? Vê se isso não é seita. Por quê? Porque a gente ouviu muito dentro das igrejas, dos pastores, e mesmo assim, né, boca a boca, que a coisa da mente não é uma coisa para você olhar, é uma coisa mística, sabe? É uma coisa do homem, não olha para isso, né? Mas mesmo assim eu falei, não, eu vou estudar porque eu quero saber como é que a mente funciona. E aí eu comecei a estudar hipnose, fui mais profundo. E ele, dentro de casa, ele começava a falar, você não está estudando seita, né? Tipo, você não está se desviando, né? Você ainda é crente, né? E eu falava, amor, é o estudo da mente. A hipnose não é o que todo mundo acha que é, inclusive eu achava que era uma manipulação, que era coisa do diabo, que era algo místico. A hipnose simplesmente é um fenômeno natural da nossa mente. E quanto mais você souber como a sua mente funciona, mais você vai ter poder sobre si, mais você vai conseguir se transformar. Né? Então eu comecei a estudar, inclusive dentro da minha igreja eu percebo preconceito até os dias de hoje. Então as pessoas elas não me indicam muito, sabe? Porque elas ficam com o pé atrás. Nossa, a Silvia faz hipnose, né? Então elas acreditam que a hipnose é algo que eu vou controlar a mente delas, é algo que elas vão contar tudo para mim sem elas terem o controle. Acha que é algo místico, algo do diabo. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Né? A hipnose simplesmente você vai aprender como que a sua mente funciona. E a nossa mente é a máquina mais poderosa que Deus nos deu. Exato. E eu acredito que é por isso que tem muita gente que está na igreja e que está vivendo uma vida derrotada. Porque ela não estuda, ela não aprende, ela não vai ver como que eu posso usar a mente ao meu favor. E vive aquela vida derrotada. Né? Não só na igreja, em todos os lugares. Nossa. Eu concordo 100% com o que você está falando, né? A religião que eu seguia era extremamente fechada, né, com relação a isso, então nem foi possível continuar porque não tinha como mesmo. Eu falar, estou estudando hipnose, não tinha como. Era uma coisa que era inaceitável, né? Exatamente por isso, né? Por acreditar, porque pelo menos do jeito que eu aprendi, a gente meio que aprende, tipo assim, olha, o que tá acontecendo ruim é porque o diabo isso, não sei o que, no passado tal. Você não aprende tanto essa questão de, cara, tem umas merdas na sua cabeça aí, né? Você não vai muito por esse lado, né? Vai mais por um lado de a responsabilidade é de essa outra coisa, né? E aí, quando você
já começa a estudar, pelo menos no meu caso, era uma coisa que era bem inaceitável mesmo. Sim. Mas Essa questão que você falou é muito, muito, muito perfeito, Fabrício. Essa questão de, então, tudo que acontece comigo é culpa do diabo ou Deus permitiu, né? Não tem aquela coisa da autorresponsabilidade. Eu semeei, eu estou colhendo. Então, quando você começa a estudar mais a mente, você começa a estudar mais sobre você, você começa a ter mais contato com essa autoconsciência, olhar para o seu mundo interior, você percebe que dentro de você existem muitas questões que não foram tratadas e que é por isso que hoje você está vivendo essa vida e não está tendo o resultado que você quer. Você tenta, tenta, tenta e não consegue progredir. Você tenta, tenta, tenta e não consegue enriquecer, não consegue crescer. Por quê? Não é por causa do diabo e não é por causa de Deus. É simplesmente por sua causa, por questões que você precisa assumir e resolver. Né? Então, é muito fácil a gente culpar o outro, culpar a minha mãe, o meu pai que fez isso comigo no passado e ficar se justificando e não sair do lugar.